E a pergunta é, futebol machuca muito? Relacionando futebol e crossfit, qual machuca mais? Futebol. Estatisticamente, futebol. Na verdade, a gente tem formas de avaliar lesões no esporte. Tá? A forma mais científica que a gente vê nos estudos, quando os estudos vão comparar lesões, principalmente entre esportes, como é que eles fazem? Eles comparam 1.000 horas de atividades realizadas. Nessas 1.000 horas, quantas lesões dentro dessas 1.000 horas se observa. Dessa forma, a gente consegue padronizar. Uhum. Além disso, o que é considerado lesão? É todo tipo de machucado, de lesão, que afasta o atleta ou de atividade competitiva ou de treinamento. Então, uma dorzinha muscular, deu uma fisgada, mas o atleta vai voltar no dia seguinte, não é considerado lesão. É lesão se afasta do treinamento ou da competição. E neste quesito, estatisticamente, a gente vê, nós observamos que os estudos apontam, sem dúvida nenhuma, que o futebol, comparativamente ao crossfit, ele machuca mais. E, estatisticamente, o que mais machuca é a corrida de rua. Sim. Boa, é uma boa pergunta. Aí, poxa, por que isso acontece? Então, a corrida de rua é perigosa, o futebol é muito perigoso. Tem as questões inerentes aos próprios esportes, né? Da própria característica a própria dele. característica do esporte. A corrida é uma atividade que tem traumas repetidos em membro inferior, né? Normalmente, o volume e, enfim, acho bom a gente definir isso mais uma vez para o pessoal que está assistindo, né, que não é da área. Volume é quantidade. Então, se a gente pensar numa corrida de rua, quantas passadas você dá a quantidade de passada, isso é muito grande. Então, o volume é muito alto. Volume muito alto é um dos fatores de risco para lesões. Então, corrida de rua é meio intuitivo a gente entender por que machuca tanto. São lesões sempre por sobrecarga, por esforço repetitivo. Futebol, a mesma ideia, né? O atleta ele corre muito, a intensidade do futebol é muito variada, né? O futebol é um esporte muito intermitente, então tem salto, tem tiro, tem explosão, tem trote, mudança de direção, pivotagem, isso é uma das coisas que mais causa trauma no futebol. Então, quando a gente pensa em entorse de tornozelo, que é sem dúvida a segunda maior lesão do futebol, a primeira é lesão muscular, estiramento muscular. O entorse de tornozelo acontece ou por um trauma, uma entrada, um pisão, ou por mudança de direção. Né? Tem cenas clássicas, né? Do Muito, até feias, né? Para quem não está acostumado. Mas a gente tem... Quando a gente observa o futebol na TV, futebol europeu, aqueles gramados, tapete maravilhosos... Não é a realidade daqui, né? Não é a realidade daqui e nem sempre é a realidade de todo o gramado. Na TV o gramado parece um tapete, mas na verdade a grama ela é um terreno instável. Por mais que ela esteja bem aparadinha, bonitinha. Se você dá um chute, se você vai cobrar uma falta, dá um chute um chute na bola, você tira um pouquinho de terra, já cria ali um buraquinho. Né? Então, imagina um campo. Tem várias cenas dos caras que vão bater pênalti, o outro vai lá, e a bola dá uma calcanharadinha assim, ó. E torce, ou vai chuta o gramado, a trava pega no gramado, enfim. Tudo isso faz com que o futebol tenha fatores de risco aumentado para lesões. E o crossfit? Thales, mas posso te fazer duas perguntas em relação a isso? É assim, o que eu vejo muito em corrida de rua, principalmente, é a lesão causada tanto pelo excesso de volume, talvez, e quanto por pessoas que fazem assim, putz, eu quero começar a fazer uma atividade física, o que eu posso fazer? Eu vou correr. 100%. E a pessoa não tem nenhum preparo técnico para fazer aquilo, ela vai correr aleatoriamente. Sim, muitas vezes ela tá com sobrepeso, né? Por isso que ela quer começar a correr. Esse é um ponto. E aí ela não tem a musculatura preparada, ou ela não tem uma noção do peso dela, e ela vai correr. O que eu ia falar, eu ia chegar no crossfit e eu ia falar exatamente isso. Que quando as pessoas falam, crossfit machuca, eu falo não, mas... Porque sempre tem um mas. E o mas do crossfit é exatamente esse ponto. Né? Que eu ia começar com o crossfit, porque é o que todo mundo sempre fala, é o grande vilão do momento. Mas, na verdade, é o mesmo problema do futebol e da corrida de rua.
tá? Porque a gente fala que, por que o futebol tem, e a corrida de rua, tantas lesões, além da questão do próprio esporte, o número de praticantes, né, por horas jogadas é muito maior. Estatisticamente, a quantidade de dados que a gente tem em relação a isso é muito maior. Futebol, você tem em qualquer lugar. CrossFit, você tem nos boxes de CrossFit. Por mais que no Brasil se esteja crescendo cada vez mais, no mundo também, não enfim, chega nem não chega perto. Não chega perto. Em qualquer lugar do mundo, você encontra alguém jogando futebol, né? Até nos Estados Unidos, que não era um esporte comum, ele tá virando sempre foi um esporte bem comum no feminino, né? No colegial e no universitário, né? Que é o high school e no college. Mas agora o profissional, eles estão investindo dinheiro, enfim. Então, é um esporte muito popular. Corrida de rua, não preciso nem dizer, exatamente por essa facilidade. Eu coloco um tênis, ou às vezes nem tênis, eu vou correr na praia e eu saio correndo. Uhum. O problema dessas 3 modalidades e de todas as outras modalidades é indivíduos despreparados. Quando você vai fazer alguma coisa que foge um pouco da sua capacitação.